para a entrevista. Nós estamos aqui com a Claudine e com a Catarina Dantas, o pessoal da turma da Vigilância Epidemiológica. Alagoinhas que está tendo aí várias notícias, boatos ou não, quem vai esclarecer são vocês, a respeito de casos de coronavírus. A gente começa com um relato de um ouvinte nosso aqui, agora há pouco no programa, na primeira hora, que ele falou sobre a Malu Calçados, que haveria lá a visita de um rapaz de outro estado que teria suspeita de coronavírus. E ele pergunta se será feita alguma ação por parte do poder público com relação a Malu Calçados ou se realmente é boato. Deixa ela falar aqui. Dona Claudine? Pronto. Bom dia, ouvintes. A gente também soube, assim como vocês, os vários boatos que chegam à vigilância epidemiológica. E, claro, assim que chega qualquer notícia, imediatamente nós estamos indo em loco saber. Então, conversamos com a médica. Esse rapaz não tem nenhuma sintomatologia que corresponda ao corona. Inclusive, ela disse que já foi avaliado, já é encaminhado, já tem a suspeita clínica dela. Foi mais um fake da nossa cidade. Tem 5 meses que ele chegou. Então, pelo padrão dos 14, não está bem longe, né? Mas, assim, a vigilância já fez o papel dela. A gente já acalmou lá os ânimos e passamos já para todo mundo ao redor, que é mais um fake constante na nossa cidade. Pronto, eu vou passar aqui para os colegas, a gente vai fazer aqui uma mesa redonda, embora seja quadrada. Não, é retangular. Mas vamos dar geometria. Pessoal que tem muitas perguntas a fazer, os ouvintes que querem também fazer perguntas aqui à turma da Vigilância Epidemiológica, você pode mandar sua mensagem pelo Facebook, na página do site News em Foco, também no YouTube, canal da Rádio 2 de Julho, ou pelo WhatsApp. O número aqui, a gente fala agora, o número é o 759-9883 8975 99883 8975. Gomes. A agilidade no caso de suspeições do coronavírus é um fator determinante para que se evite espalhar o terror, não é? Quais são as medidas internas? Porque eu entendo que o primeiro lugar que a gente deve trabalhar é justamente o nosso habitat. Quais são as medidas internas para manter o servidor do município bem informado a esse respeito e, claro, ser um elo de informação também para outros que não possuem nenhuma informação e que ajuda a disseminar involuntariamente, claro, o pânico. Bom dia, ouvintes. É o que a gente tem orientado sempre, né? O que é que a gente tem orientado? Evitar as aglomerações, né? Se a gente pode estar evitando locais com muita gente, a gente evitar realmente ir para locais com muita gente. A lavagem das mãos, ela é fundamental, né? Da gente evitar a disseminação da doença. A gente tem que sim, todo momento, estar lavando as mãos. Se eu estou num local que eu não tenho aonde lavar com água e sabão, a gente tem que ter ali o dispensador de álcool em gel para estar passando nas mãos. Ao espirrar, ao tossir, em vez de eu estar colocando a mão, eu devo estar usando o dorso do cotovelo ou um papel que possa ser descartável depois. E também evitar se cumprimentando, né? Uma coisa que o brasileiro gosta muito é de estar abraçando, é de estar beijando. E nesse momento do coronavírus, a gente está evitando isso, né? Está se cumprimentando de longe. Se eu estou num local com muita gente, a gente tem que manter pelo menos uma distância de 1 metro, que já a distância que preconiza você evitar de estar contraindo a doença. Então, são realmente precauções padrões que estão sendo preconizados pelo Ministério da Saúde justamente para evitar a disseminação do vírus. Ô Marconi, antes de eu liberar a palavra para você fazer sua pergunta, tem aqui um comentário do Edenilson, que ele fala o seguinte: bom dia, Caio e os demais da equipe. Ontem um amigo me pediu informações onde comprar álcool em gel. Eu indiquei uma farmácia que não vou fazer propaganda aqui, porque sinceramente fiquei surpreso quando ele me disse que tinha levado o preço de R$8 para 18. A pergunta é: o que vocês podem fazer com relação aos preços abusivos nessas lojas, farmácias? O pessoal está se aproveitando realmente do coronavírus. A vigilância, a prefeitura pode fazer algum tipo de notificação com essas empresas? Infelizmente não, Caio. A gente não pode estar atuando nesse caso. Não foi só o álcool em gel que subiu o preço, as máscaras também.
elas subiram, não dobraram, acho que triplicaram o preço, né, que custava centavos, hoje custa, acho que estão cobrando R$2 uma máscara, que custava centavos, né, então assim, infelizmente a gente não pode estar tomando nenhuma medida, nenhuma ação em relação a isso. E a prefeitura pensa assim em fazer doação para pelo menos as pessoas de baixa renda, porque a preocupação da gente é as pessoas que não têm dinheiro realmente, como se prevenir diante. A recomendação é lavar a mão com água e sabão. Dentro de casa é água e sabão. Na rua, os locais e estabelecimentos têm que estar ali, fornecer para as pessoas que chegarem o álcool em gel. Mas a recomendação maior, ele já disse que a água e sabão na lavagem das mãos é fundamental. Mas nós podemos combater esses gananciosos fazendo a publicidade boca a boca e dizendo não vá nessa farmácia que o proprietário é ganancioso, está se aproveitando de uma crise, né, uma crise que não é brasileira, inclusive é mundial, para ganhar dinheiro, para faturar fácil. É extremamente ganancioso esse empresário, a gente precisa divulgar também nas redes sociais, claro que com responsabilidade, porque alguns podem não gostar do empresário e praticar o fake news. Olha, com relação às recomendações, tem gente aí esgotando os estoques, por exemplo, de álcool em gel nas farmácias. O que é verdade, o que é fato, o que é fake? Porque diz o seguinte, que o álcool em gel, ele é apenas então somente um complemento ou uma emergência quando você não tem água corrente e sabão. Então de nada adianta as pessoas saírem de casa querendo comprar todo o estoque de álcool em gel se não tiver o hábito de lavar com frequência as mãos, higienizar as superfícies, o que é muito mais utilizado hoje em dia, smartphones e por aí vai. Então, isso pelo menos é o que chega para a gente da imprensa. Vocês, como especialistas no assunto, e vocês têm o que a dizer a respeito disso? Realmente, o que você falou é fundamental. O primeiro de tudo é água e sabão. Água e sabão remove tudo. A medida de higiene, independente de corona, é uma medida de higiene para qualquer coisa. Na ausência, a gente usa o álcool em gel. Então, assim, o que é que você pode fazer? Não precisa esse alarde, eu preciso comprar álcool gel, eu preciso botar na minha bolsa, eu preciso ter em todos os locais. Em casa, sabão. Na rua, já está sendo exigido por nós que todo estabelecimento tenha o dispensador de álcool em gel. Então, se você vai para a rua, vai entrar numa loja, tem que estar ali. Então, você pode higienizar a sua mão. Saiu dali, você vai pegar o ônibus, vai para a sua casa, chega em casa, lave com água e sabão. Tem uma outra coisa, a questão álcool em gel. O gel foi apenas uma medida tomada para evitar acidentes e uma comodidade, mas na verdade a composição daquele material, quem tem ele, não na versão em gel, mas na versão tradicional, também pode servir. Ódio. A gente sempre prioriza que é acima de 70%, que esse é o que a gente considera bactericida, que significa matar bactérias e bacteriostáticas, deixar inativadas aquelas que estão em sua mão. Na verdade, qualquer substância contendo o álcool a 70%, ela é higienizador. Então, para superfícies, eu não tenho acesso ao álcool em gel, mas eu tenho acesso ao álcool líquido de 70%, posso usar? Pode. Você pode usar até desinfetante, porque todo tipo de saponáceo é excelente. Então, detergente de prato é muito bom. O sabão em massa para lavar também é muito bom. Então, vamos priorizar que a gente lave mesmo. As pessoas estão correndo para as farmácias e comprando também todo o suprimento de vitamina C. O que vocês falam a respeito disso? Vitamina C, só para levantar, ele ajuda a levantar a imunidade, sim, mas uma boa alimentação e a hidratação é fundamental. Bom, vou passar aqui para Luciano, mas antes a gente tem um áudio do ouvinte, vou pedir até para que vocês coloquem aí os fones nos ouvidos para escutar até melhor. O Gustavo Santos, ele tem uma pergunta a respeito dessas suspeitas de coronavírus em Alagoinhas. Por favor, Wesley, coloca no ar. Bom dia, Marconi, e aos ouvintes aí do programa Primeira Mão. Marconi, uma pergunta que não quer calar. A Prefeitura de Alagoinhas e o prefeito, que é médico, será que ele e a sua gestão estão preparados para possíveis casos de coronavírus em Alagoinhas? Porque tem posto de saúde aí que não tem nem remédio, que dirá para tratar pacientes com esse tipo de doença. Um bom dia. Fica a pergunta aí para o nosso ilustríssimo prefeito. Qualquer uma das duas quiser responder.
Assim, a gente está realmente nós estamos nos organizando, né? E para poder a gente estar sim preparada para estar enfrentando que caso venha ter o surto ou doença na nossa cidade, né? É o que a gente já tem dito. A gente tem 3 tipos de... O corona ele vai ser considerado em 3 tipos, que é o leve, é o moderado e é o grave. O caso leve é aquela pessoa que tem uma sintomatologia leve e que ela pode ficar em casa fazendo o isolamento domiciliar, que a gente tem visto muito na rede. O paciente está em isolamento domiciliar. O isolamento domiciliar é aquele paciente que tem um caso leve, que vai ficar em casa, vai tratar como um resfriado e vai fazer uso de hidratação constante da alimentação. Então, é aquele caso leve. O caso moderado é aquele paciente que começou com desconforto respiratório, teve uma falta de ar, precisou ser encaminhado ao hospital. Então, ele vai ficar no nosso hospital, que é o referência do nosso município, que é o Dantas Bião, que é o hospital do estado. E caso ele venha agravar o seu caso no hospital, na rede hospitalar, a gente tem como referência o Couto Maia, que faz justamente a regulação para o Hospital Couto Maia. Então, assim, os casos leves, eles vão ficar em casa, vão tomar o seu remédio de um antitérmico, né, que para febre, caso seja, e o ideal realmente, como o Claudine já falou, é a hidratação. Então, assim, o município ele está se organizando com o que vem recebendo do Ministério, nós estamos sentando, nós estamos nos organizando. E as coisas elas vão acontecer gradativamente, né? Porque se tiver algum caso ou não, ou número de casos, a gente vai ter que estar se adequando ao que vem acontecer. Catarina e Claudine, a partir de qual momento, né, a pessoa pode buscar, né, um atendimento médico, a partir de qual suspeita? Assim, no primeiro momento a gente vem trabalhando o quê? Se é um paciente, a gente está numa época que começa realmente a gripe, ele tem os sintomas de uma gripe comum, né? É febre, que é o primeiro sintoma, é tosse, podendo ter uma dificuldade de respirar. Então, se eu sou uma pessoa que eu não tive contato com ninguém que viajou para fora do Brasil, ou hoje a gente até já está comentando Rio de Janeiro e São Paulo, né? Se eu não tive contato e nem fui a São Paulo nem a Rio de Janeiro, e eu tenho apresentado sintomas, então a gente já pode estar descartando que não é corona. Eu não fui a São Paulo, eu não fui a Rio, eu não tive contato com ninguém, nem de São Paulo, nem de Rio, nesses 14 dias, e nenhum viajante fora do Brasil, então a gente já acaba descartando, né? Porque o que é que acontece? Para eu ter um corona, eu tenho que ter contato com alguém que esteve no local ou que esteja com a doença. Certo. Aqui tem mais uma pergunta do ouvinte, é o João Pedro Andrade. Ele diz o seguinte, que ele quer saber a respeito do perigo da fabricação e uso do álcool em gel caseiro. Ele diz que o povo está vendendo álcool em gel caseiro. A vigilância epidemiológica tem ciência disso aí, né? O que é que vocês recomendam? Como a gente descobriu que é álcool em gel verdadeiro e álcool em gel caseiro? Na realidade, a gente não tem conhecimento da venda desse álcool em gel caseiro. A gente não recomenda, porque a gente não sabe como a forma que foi fabricada, nem o que é que está sendo usado. Daqui a pouco pode estar trazendo até prejuízos maiores para as pessoas. A gente até espera que pode fazer denúncia anônima pelo número da gente, para a gente estar até verificando esse álcool em gel caseiro, né? Uma outra questão é o Luiz Henrique Guimarães. Ele pergunta se a vigilância epidemiológica já recomendou à prefeitura para cancelar as aulas, né, o pessoal da rede privada e particular. A gente vai estar tendo hoje uma reunião, né, na Secretaria de Saúde, onde a gente vai estar definindo como é que vai ser o município de Alagoinhas em relação a isso, né? Então, no momento eu ainda não posso estar afirmando se vai ter suspensão ou não, mas a gente provavelmente, a partir de amanhã, a gente vai estar uma resposta em relação a isso. Mas uma opinião pessoal da vigilância epidemiológica, uma opinião de vocês, equipe, que está mais atenta a isso tudo aí. O que é que vocês pensam? Vocês acham que é necessário, seria necessário a suspensão das aulas nesse momento? Acho assim, que no primeiro momento não, já que a gente ainda não tem nenhum caso suspeito nem confirmado no momento, né, em Alagoinhas. A gente não tem, apesar da gente estar muito próximo de Feira de Santana e de Salvador, que são onde já tem os casos, e ontem foi confirmado um em Porto Seguro, então lá a Bahia fechou 10 casos ontem à tarde, né? Então, no primeiro momento, não. Mas possa ser que hoje, numa reunião, a gente veja que tenha necessidade justamente pela aproximação desses dois municípios. Pronto, Gomes. Eu fiquei feliz porque os dados para que você se enquadre no coronavírus, informados aqui por Claudine,
Mas Catarina não é me isenta, né? Eu não tive nenhum contato com pessoas assim, porque existe o caso leve, o moderado e o grave. Para mim, o caso leve acaba sendo grave pela idade, né? Nós, idosos, eu já passo dos 63, já estou indo para 64, então essas pessoas estão mais expostas, né? Infelizmente, é uma classe em extinção, não é, Marconi Willis? Então, nós ficamos extremamente felizes com isso. Agora, eu gostaria que tanto Claudine quanto Catarina pudessem passar, falou em telefone, o telefone, para que as pessoas, em caso de necessidade, mantivessem contato com vocês. Então, assim, toda pessoa que estiver vindo de qualquer país, ou São Paulo e Rio, que apresente qualquer sintomatologia, pode acionar a vigilância para que a gente entre em monitoramento. É o 3423-8323. Repita aí, por favor. 3423-8323. Pronto, não é para ligar para a PEN, não, porque o pessoal pensa assim, né? Qualquer problema, 190. Até caso de coronavírus, estão ligando para a SICOM da PEN para informar. A polícia não vai poder fazer nada. Você liga para Vigilância Epidemiológica. SAMU também é caso de emergência. Marconi. Muito bem, olha, da minha parte, como última pergunta por hoje, para ambas, o que é que vocês recomendariam ou recomendarão agora com relação ao terrorismo que se faz em cima disso? Porque instantes atrás vocês citaram aí alguns termos técnicos. Olha, o paciente encontra-se em isolamento domiciliar. Quem não tem a compreensão do que seria isso, pensa que o bicho está pegando, que a coisa é mais séria do que o que é, embora seja extremamente sério. Então, como você mesma especificou, o isolamento domiciliar nada mais é do que a pessoa que tem os sintomas leves, respeita o ciclo da gripe, né, exatamente, e aí se cuida, o próprio organismo trata de debelar, porque ela é cíclica. Então, você acha que está tendo muito terrorismo com relação a isso, e as pessoas, embora tenham que redobrar a atenção e os cuidados, devem manter a calma, porque não é o que estão falando, ou de fato o problema é muito sério e justifica-se aí qualquer forma de histeria coletiva? Exatamente, e pede que a população se acalme. É uma doença nova, assim como é para a população, também somos para nós, atuantes da vigilância epidemiológica. Então, o que a gente sabe, todo mundo já sabe, a gente precisa ter cuidado. Independente de ser o corona ou não, acho que qualquer sintomatologia de gripe, que seja, qualquer virose ou uma síndrome respiratória, eu acho que é de bom tom que a gente se cuide e evite a contaminação do próximo. Então, fazendo internamento domiciliar, e avise imediatamente a vigilância, que a gente vai entrar nos parâmetros do Ministério da Saúde e vamos dizer, pode ser uma suspeita, não é uma suspeita, seu isolamento vai ser de tantos dias. E caso piore, também a gente está já com a equipe preparada, a gente está fazendo, esquecemos de dizer que nós estamos treinando, a gente já treinou os hospitais, já tivemos uma conversa com o SAMU, estamos treinando a atenção básica, estamos preparando a equipe. Então, assim, a gente quer passar para a população que o nome já diz, somos vigilantes, estamos atentos a tudo que está acontecendo na cidade, estamos sempre buscando. Quem chega, a gente entra em contato, faz monitoramento, então que a população possa ficar mais calma. E espera, não tenham medo, né? A prevenção hoje é o melhor remédio para tudo. Vamos evitar o que é de princípio, aglomerações, sistema respiratório, não saia, fique em casa, não precisa sair comprando máscara, doidado para usar, porque a máscara é para a gente colocar no paciente. Se todo mundo usa, o que acontece? Na hora que a gente precisa realmente tiver uma sintomatologia, o paciente que deverá, para não contaminar os demais, não vai ter acesso. Então, a gente quer acalmar mais os ânimos e evitar também os fake, porque isso atrapalha demais. Tem muito áudio chegando nos grupos de WhatsApp dizendo o seguinte: olha, quem pode, corra para os supermercados, faça um estoque, porque daqui para o final de abril ou maio a coisa vai piorar. Você acha que isso é terrorismo? Ainda não chegamos a isso? Não chegamos a isso. E não vamos chegar. Então, a gente, possa ser que tenha um caso, possa. A gente não tem como afirmar nada. Nós temos um entrocamento rodoviário, nós temos muitas pessoas que precisam viajar. Então, assim, hoje a gente afirmar Alagoinhas vai ter ou não, a gente não pode dizer. Mas que a gente pode dizer, vamos prevenir,
que é o melhor remédio para tudo. Independentemente, como você falou, do coronavírus, a prevenção, os hábitos de higiene, porque os simples atos de lavar as mãos, beber água com uma certa frequência evitam uma série de doenças que acabam ocasionando problemas mais graves e até óbitos em função dessa falta de higiene, dessa falta do hábito de se hidratar. Para qualquer doença, né? Então, assim, a gestão de água, a hidratação, a boa alimentação, o bom cuidado do corpo é fundamental para qualquer coisa. Aqui o Newton Vasquez, ele menciona, diz que ontem a CESAL se reuniu em uma sala, né, com centenas de funcionários só para entregar o tablet. Ele fala que aqui isso seria uma irresponsabilidade, realmente seria aí uma irresponsabilidade de vocês, a reunião de pessoas com relação a essa questão do coronavírus. Não dá para fazer por videoconferência, né? Ontem a assim, entrevista do Ciro Gomes, a Roda Viva, foi por conferência. O Ciro Gomes, ele estava meio que gripado, e aí ele não foi para o programa, ele fez por videoconferência. O que eu queria esclarecer, eu queria pedir que vocês esclarecessem com relação a essas aglomerações, né? Porque todo mundo está com medo agora de reunião, acho que até entre família, né? Reuniões de família, porque acho que se tiver aglomeração vai contrair a doença. Eu queria que vocês esclarecessem essa história da aglomeração aí. Na realidade, ontem a gente realmente teve essa entrega, mas a gente tomou todos os cuidados que seriam necessários, né, para essa entrega, que foi justamente ter aplicado antes um questionário para saber se algum desses funcionários teriam tido contato ou teriam saído do Brasil. Então a gente teve esse cuidado, porque se a gente tivesse sinalizado algum, ele realmente não iria participar, então a gente tomou esses cuidados, né, para evitar, como a gente fala, realmente evitar aglomerações, mas assim, a gente pede também nessas aglomerações, eu vou fazer, se tem alguém doente, tem alguém gripado, evita ir naquele local onde tem muita gente reunido, a gente pede aos pais que o filho está doente, não mande às escolas, né, porque a gente sabe que criança tem o hábito de brincar, de se tocar, de se beijar, então é isso assim que a gente pede, está doente, deixa em casa, melhorou, a gente caminha para a escola. E a mesma coisa, a gente tem uma aglomeração, né, tem uma festa de família, tem alguém doente, evite essa pessoa doente. E assim, quando a gente fala, às vezes, em muita aglomeração de uma pessoas que a gente não conhece, quem veio, eu vou fazer uma festa de rua, eu não sei de onde vêm essas pessoas. Ela não vai ser só de Alagoinhas, que por enquanto a gente sabe que não tem caso. Essa pessoa pode vir de Feira, essa pessoa pode vir de Salvador, então a gente acaba evitando as aglomerações, é justamente pela entrada de pessoas na nossa cidade, que a gente não sabe como é que ela está e de onde ela veio. Pronto, e com relação às prisões, né, por exemplo, a detenção aqui de Alagoinhas, tem visitas, né? Como é que a vigilância epidemiológica tem alguma ação em vista a esse pessoal, né, que está aí detido na delegacia de Alagoinhas? Assim, o que está se recomendando, não sei se ainda vai ser feito aqui, é que não proíba visitas. O Estado ontem emitiu uma nota que está proibindo até as visitas nos hospitais, então pacientes internados, justamente porque não sabe aquela pessoa que está adentrando da onde ela veio, né? Então são algumas recomendações que estão sendo tomadas, que é justamente a proibição de visitas, né? Porque é a pessoa de fora que pode estar contaminado levando para dentro. Até os lares de idosos estão se restringindo para que não entre gente de fora, que eles fiquem realmente nesse período sem visita, porque como já falou Gomes, né, é um grupo de risco maior, são idosos e pessoas que já possuem algum problema de saúde, hipertensão, diabetes, doença do coração, então assim, a gente acaba tendo que ter o cuidado realmente maior com essas classes. Pronto, a gente agradece a presença de vocês aqui no programa hoje, os esclarecimentos, eu acho que foi uma entrevista bastante esclarecedora nos vários pontos. Eu acho que esgotamos, né, qualquer possibilidade de dúvida da população. E deixo vocês à vontade, né, para as considerações finais aí, para se despedir aí dos nossos ouvintes. Nós agradecemos, né, a oportunidade, estamos abertas sim, disponíveis para todas as vezes que ele precisar vir a esclarecer. Como o Claudine já passou, então o nosso telefone de contato, que é o 3423-8323. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com a gente sem problema nenhum, que a gente vai estar assim verificando, averiguando, né, os aeroportos estão recomendando, se eu cheguei e fui fora do Brasil, se eu cheguei de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu tenho que ter a consciência de ficar nesse isolamento dentro de casa no período de 7 dias, que é justamente o período que começa a transmissão, até onde vem a transmissão, para eu evitar que eu dissemine a doença, porque até então eu não sei se eu estou contaminado ou não. Então é isso que a gente pede às pessoas, né? Evitem, se eu vim de fora, tá saindo, fique pelo menos resguardada ali nesse período, para a gente não ter um dano maior na nossa cidade. Pronto, a gente agradece, Catarina. E precisando também qualquer coisa do programa,
ter que dar um recado, alguma determinação para a população, né, com relação ao coronavírus, a gente está à disposição de vocês para informar. Obrigada. Obrigado, viu, pela presença.